Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Cântico dos Cânticos 2, verso 15. Hoje é o culto da família, me foi dado um tema para que a gente pudesse pensar nesta noite. Amém? Vocês abriram? Cântico dos Cânticos 2:15. A minha versão diz assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Vou ler mais uma vez. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Meus irmãos, eu confesso que quando eu estava preparando essa ministração, eu fui extremamente desafiada, né? E é um tema que, quando a gente olha falar sobre a comunicação, é um tema que você diz, não, mas isso é muito simples, talvez seja muito simples. Mas quando a gente vai estudar e a gente começa a se colocar no lugar, que essa tem que ser a dinâmica sempre, a gente começa a perceber que a gente está errando muito no que está de comunicação. E eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus irmãos, dos teus filhos, vocês que estão aqui. Porque é certo que muitas vezes a gente acha que a gente está muito bem. E é tão difícil a gente reconhecer que a gente não está bem. É muito difícil essa dinâmica. Mas, meus irmãos, saibam que eu oro e orei para que o Espírito Santo nos constrange, a palavra dele nos constrange. Eu não tenho essa capacidade. Absolutamente eu não tenho. Mas o Espírito Santo sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem sido, talvez, do que eu vou falar. Quando Valéria conversou comigo, eu disse, esse tema é bom, tal. Mas depois eu comecei, eu disse, que responsabilidade. Né? Valéria sabe do tema aí. Quando eu disse isso aqui, eu achei que era mais tranquilo, irmãos. Mas eu comecei a perceber que tem sido a causa de muitos problemas dos casamentos. E é certo que aqui esteja várias pessoas vivenciando isso. Mas vamos para a palavra. O Espírito Santo nos convence. Em nome de Jesus, né? Para andar na contramão. O livro de Cânticos, meus irmãos, foi escrito por Salomão, possivelmente no início do seu reinado, aproximadamente 970 anos antes de Cristo, antes da sua decadência espiritual. Ele é um cântico de amor entre o noivo Salomão e sua noiva Sulamita, e descreve o amor conjugal de forma romântica, poética e simbólica. Mas existem algumas interpretações. A primeira é uma interpretação literal que retrata o amor entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Mas também existe uma outra interpretação que simboliza o amor de Deus por Israel. E ainda existe outra que representa a relação entre Cristo e a igreja. Mas vamos pensar sobre o contexto de Cântico, do Cânticos 2, né, do que eu acabei de ler, e a relação com a família. Estamos no culto de família, então vamos pensar sobre isso. O capítulo 2 fala sobre a beleza do relacionamento entre o noivo e a noiva, destacando a intimidade, o carinho e os desafios que ameaçam esse amor. Mas, o que Salomão queria ensinar em Cântico 2? O que era que ele queria? Um dos pontos, a importância da proteção do amor. O relacionamento precisa ser guardado assim como uma família. Outro ponto, os perigos que ameaçam essa união. Pequenos problemas podem crescer e destruir o casamento e a família. Outro ponto, a necessidade de atenção e cuidado mútuo. Assim como um jardim precisa ser protegido, o amor dentro da família também precisa. E o 2:15, o que é que quer dizer? Né? Apanha-nos as rosas, as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Nesse versículo, Salomão usa a imagem de uma vinha para representar o amor e a relação entre o casal, ou, em um sentido mais amplo, a família e o lar. As raposinhas, eu disse as raposinhas, eu tenho que ver o que é isso, né? São pequenos animais que entram na vinha e destroem as flores e frutos, prejudicando a colheita. Ou seja,
Essas raposinhas representam pequenos problemas que parecem inofensivos no começo, trazendo para a família, irmãos, mas que podem causar estragos se não forem combatidos. Charles Spurgeon diz o seguinte: as raposas são pequenas, mas fazem grande dano. Assim também são os pequenos pecados e falhas diárias que negligenciamos em nossos relacionamentos. E aí, o tema da nosso estudo hoje, porque nós vamos pensar sobre isso, são as raposinhas que destroem a comunicação na família. É responsabilidade ou não é, meus irmãos? É demais. Porque é uma coisa que acontece corriqueiramente, que a gente veio e disse: Jesus, eu fui escolher logo esse tema, Valéria, eu poderia ter escolhido outro. Eu disse: eu vou falar sobre comunicação, acho que é mais fácil, Glenn. Eu dou aula de oratória e tal. Aí eu quis associar a mulher, mas quando eu fui... Vamos embora, irmãos. Eu gostaria que você atentasse, como vocês estão bem atentos. Preste atenção, é algo que eu vou ler agora. Entrem nessa história comigo. Entrem na história comigo. Imagina um pai que, ao chegar em casa, encontra sua esposa no sofá e seus filhos trancados no quarto, cada um com seu celular na mão. Ele tenta puxar assunto, mas recebe respostas monossilábicas. A mesa de jantar está em silêncio. Apenas o som das notificações preenche o ambiente. Anos atrás, essa mesma casa era cheia de risos e conversas. O que aconteceu? A mãe acorda de madrugada sentindo um aperto no peito. Ela levanta da cama, caminha até o quarto do filho adolescente e o encontra no celular, com os olhos fixos na tela, navegando nas redes sociais. Ele não percebe a presença da mãe. Ela quer falar algo, mas hesita. No dia seguinte, no café da manhã, todos estão ao redor da cama, da mesa, mas ninguém conversa. O pai responde os e-mails. A mãe vê vídeos curtos. Os filhos riem de algo do TikTok. O silêncio domina a casa. Alguns meses depois, a mesma mãe recebe um bilhete da escola. Seu filho está enfrentando crises de ansiedade e se sente sozinho. Ela chora porque percebe que ele nunca falou nada com ela. Mas o problema não apareceu de repente. Foi uma pequena raposinha que cresceu e roubou a essência desse lar. Prestaram atenção na história? Aqui eu paro essa história. Depois a gente retoma. E o que é comunicação e qual a sua importância para a família? O que é comunicação para vocês? A comunicação, disse Stephen Covey, é bonito esse nome. Ele diz que é o pilar que sustenta qualquer relacionamento. A comunicação é o pilar que sustenta qualquer relacionamento. É a habilidade mais importante da vida. Passamos a maior parte das nossas horas acordado, nos comunicando. Seja como for, meus irmãos. Sem comunicação não há conexão. Quando eu falo conexão, não estou falando da conexão de internet. É conexão mesmo, de pessoa. Não há. Onde não há conexão, há distanciamento. Tá certo? Sem comunicação não há conexão. E onde não há uma conexão, existe um distanciamento. Para as pessoas que são dos anos 80, vão lembrar de uma frase aqui. Uma pessoa dizia assim: por favor, vocês digam quem é, não precisa assim ficar, não vou dizer não porque vão saber a minha idade. Quem não se comunica se trumbiga. Esse bordão era de quem? De quem? Chacrinha, eu não fiquei assistindo, o povo não sabe não. Oxe, sou eu que sei. Ele dizia isso demais, Chacrinha. Quem não se comunica se trumbiga. Era um bordão do apresentador de televisão, Chacrinha. Eu vi, acho que Dante também disse aqui na frente, eu vi alguém dizendo. A frase é usada para enfatizar a importância de se comunicar bem. Esse se trumbiga significava dizer que se você não se comunica bem, você vai se dar mal. Se você não se comunica bem, então Chacrinha já dizia isso nos anos 80, vocês não quiserem se denunciar, mas muitas pessoas aqui lembram disso. Logo, meus irmãos, eu entendo que a falta de comunicação eficaz
pode causar maus entendidos. Ou é ou não é? A falta de comunicação eficaz causa maus entendidos. Causam também frustrações e até o mesmo rompimento de relações. Hoje, com o advento do WhatsApp, eu costumo sempre dizer, é melhor mandar áudio. Por quê? Eu escrevo algo, eu não sei como o outro, quem está recebendo a mensagem, ele vai interpretar. E às vezes eu escrevo algo que no meu coração eu queria dizer alguma coisa e a pessoa pensa que é outra e causa um problema na comunicação. Então, hoje, com o advento da tecnologia do WhatsApp, eu digo que eu prefiro mandar áudio. Porque a pessoa vai já, pelo tom da voz, já vai entender o que eu estou dizendo. Tá certo? Então, aprender a se comunicar bem é uma habilidade valiosa que pode transformar desafios em oportunidades. Por que eu estou falando tudo isso sobre comunicação? Porque a gente às vezes acha que sabe se comunicar e a gente não sabe. Quando a gente vai pensar bem, a gente não sabe. Então, meus irmãos, a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Quando essa comunicação falha na família, o amor se esfria. A compreensão desaparece e o lar se torna um lugar de estranhos que apenas convivem no mesmo espaço. É ou não é verdade? É ou não é verdade, meus irmãos? É verdade. Isso acontece. Então vamos pensar em alguns versículos sobre a importância da comunicação. Se você quiser anotar, se você quiser abrir, fica à vontade, mas está tudo anotado aqui. Eu já vou para adiantar o tempo, que eu vi sem relógio. Está certo esse relógio? Eu esqueci de botar. Então, alguns versículos sobre a importância da comunicação. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a gente precisa pensar em um exemplo bíblico sobre isso. Deus no jardim do Éden, em Gênesis 3, 8, 9, Deus sempre buscou diálogo com o homem. Mas, após o pecado, Adão e Eva se esconderam. A gente conhece bem a história. O pecado rompeu a comunicação com Deus e o distanciamento foi o quê? O resultado dessa comunicação que ele tinha com Adão e Eva. Da mesma forma, quando a comunicação falha em nossa casa, há um distanciamento, há uma falha, há um afastamento, não tem como não ter. Agora a gente vai pensar em algumas raposinhas, irmãos, que destroem a comunicação familiar. Eu gostaria que você ficasse muito atento, porque a primeira raposinha, a raposinha do silêncio, a falta do diálogo. O maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Né? O silêncio entre os cônjuges e entre os pais e filhos cria um distanciamento emocional. Lembra da história que eu comecei contando para vocês? É muito sutil. E a gente precisa pensar que a gente está vivendo num mundo onde a tecnologia tem cada vez mais, e não tem volta, meus irmãos. Não há mais volta, não tem mais como. A gente voltar àquele rádio de pilha que tinha no sertão, aquele ferro de engomar. Eu estou falando sobre como a tecnologia está avançando. Não há mais como a gente voltar para aquele ferro que muitos aqui não sabem o que é isso, que botava brasa dentro. Não há como voltar mais. Cada vez mais a coisa vai evoluir. O que é que precisa? Eu e você, enquanto cristão, a gente precisa buscar na palavra como a gente enfrentar toda essa situação. Como? Na palavra, né? Muitas famílias não conversam sobre sentimentos, problemas, sobre sonhos. Os filhos crescem sem aprender a expressar suas emoções. Impressionante como a gente tem visto isso acontecer. E quando eu digo isso acontecer, eu não estou dizendo de pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que não são instruídas, pessoas que não congregam, né, numa igreja como nós fazemos isso. Eu estou dizendo de pessoas que conhecem mesmo. A gente percebe que desde criança a gente olha assim e é viver mesmo na contramão, assim, porque tudo converge para que você leve seu filho a pegar um celular. Esses dias a gente estava no local, eu e Júnior, e uma menina de 1 ano, me parece, que eu não sei se ainda tem 1 ano. Aquela menininha de 1 ano, daquele casal que estava perto da gente na viagem, tem 1 ano já.
Uma menininha, gente, aí eu achei muito interessante, a menina muito quieta. A viagem toda, essa menina é demais. Quando eu olhei, a menina com o celular, eu olhei para a Júlia, meu Deus do céu, os pais dormindo e a menina no celular. Por quê? Porque é mais fácil eu entregar um celular para uma criança e ela não me perturbar. Mas você não sabe o dano que isso tem acontecido. Acontecem, sobretudo no cérebro, aí os neurocientistas vão falar de várias coisas, que eu não vou entrar por isso. Mas e a comunicação? Cadê o gastar-tempo? Não há isso. Então a gente precisa pensar, né, que os filhos estão crescendo sem aprender a expressar suas emoções, porque não conseguem enxergar isso no pai. Os pais chegam, cada um com seus problemas, com suas coisas, e até vão para a internet e deixam as coisas acontecerem. Então, a raposinha do silêncio, com essa falta de diálogo, a gente precisa pensar se ela está acontecendo na nossa casa. Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como é que eu combato? Está certo, você falou sobre a raposinha do silêncio, você falou algumas citações, alguma coisa, disso que Tiago diz, e como é que eu vou combater isso? Sabe como é, meus irmãos? Você precisa criar momentos de conversas intencionais na sua casa. Você precisa. A gente precisa fazer isso. É fácil? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente precisa fazer isso. Você precisa, eu e você, a gente precisa se conscientizar disso e criar esses momentos. Nós somos tentados demais a estar exatamente nessa rede social, quer seja, como diz a história, TikTok, respondendo e-mail, vendo alguma coisa. Quando chega uma notificação, nós somos tentados a olhar, tá certo? Mas é um desafio para nós. Mas nós precisamos, nesta noite, é onde eu entrei, é onde eu pensei, Espírito Santo, faça o que eu não posso fazer. É convencer cada um, inclusive a mim, meus irmãos. Quando eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que eu vivo isso na íntegra. Em síntese, eu vivo tudo isso na minha casa. E só estou eu e Júnior hoje, né? Só somos nós dois. Poderia ser mais suave. Mas vez ou outra a gente se pega e cada um no seu celular. Então, quando eu olho para essa palavra, eu olho para a minha vida primeiro. Porque quando eu partir daqui para ir me encontrar com o meu Senhor, eu não vou levar ninguém. Eu não vou levar o meu pastor para tentar me defender. Eu não vou levar Júnior para tentar me defender. Só vai eu. E quando chegar lá, sou eu e Deus. Não vai ter desculpa, não, moça, é porque a tecnologia, mas Jesus, é porque a tecnologia avançou, ele sabe. Vai ficar muito pior, viu, irmãos? Vai ficar pior, não se iluda. Vai caber a nós mudar, dizer assim, eu preciso mudar. Porque nós somos o povo que anda na contramão do mundo. Mas nós muitas vezes estamos andando no mesmo caminho. E achando isso natural. A gente acha isso natural, irmãos. Por isso a responsabilidade de estar falando sobre isso aqui. Né? Que responsabilidade? Não é? Você entende? Como é que a gente combate, meus irmãos? Ensinar os filhos a expressar seus sentimentos sem medo. Irmãos, nós precisamos chorar. Chorar faz parte, o choro. É uma emoção. A gente nasce com... Tem gente da saúde aqui que sabe disso. As emoções a gente nasce com elas. Sentimento é outra coisa. Mas as emoções a gente nasce. E o choro a gente precisa. Mas o que é que acontece? Nem chorar hoje, mas as crianças choram. Fazem a cara que está chorando, mas quando a gente olha não é choro não. Não desce uma lágrima. É um negócio que a gente, sei lá, birra, sei lá o que é, mas é engraçado demais isso. Então a gente precisa dizer, chora, meu filho. Você precisa chorar. Você precisa expressar o que você está. O que é que você está sentindo? Mas se eu não olho para o meu filho, se eu não tenho esse costume, porque eu estou cheio dos meus afazeres e também nessa questão da tecnologia, como a gente pensa, né? E a gente vai falar sobre essa raposinha ainda, viu? Nem chegou a raposinha da tecnologia. É só a raposinha do silêncio que a gente está falando, da falta de diálogo. Então a gente combate de duas formas, existem várias. Mas pelo menos se a gente conseguir fazer essas duas, a gente já vai sair no lucro. Criar momentos para conversas intencionais e ensinar os filhos a expressar seus sentimentos sem medo. Irmãos, como isso é difícil. A gente vai para um restaurante e a gente vê isso. E a gente vê e às vezes a gente está também, meu Deus, tinha misericórdia de mim. Cada um no seu celular. Senta todo mundo, né? Vai a família para aquele almoço, no final do culto aqui, vai todo mundo para um canto da família. Quando olha, cada um pega seu celular e vai olhando. E às vezes você olha, na mesa do outro está acontecendo isso. Quando você olha, de repente, na sua mesa está acontecendo e paira o silêncio. A raposinha do silêncio está ali. Ninguém conversa, né? Então a gente já viu como tentar combater, pelo menos duas situações. Vamos para a segunda. Qual é a primeira raposinha? Eita, estão atentos, muito bem. Agora vamos para a segunda. A raposinha da tecnologia que isola a gente. Aí, essa é delicada, né? Augusto Cury diz assim:
a tecnologia nos aproximou de quem está longe, mas tem nos afastado de quem está perto. Com um clique aqui a gente fala com alguém que está no Japão, não sei aonde, mas e quem está do nosso lado? Nós estamos, com isso, a gente está perdendo a sensibilidade de olhar para o irmão e perceber se ele está bem ou não. As pessoas estão do nosso lado, gritando, pedindo por socorro, mas a gente não. Porque nós estamos acostumados a olhar para a rede social dela no outro dia, daqui mesmo, irmãos. Eu quero falar da igreja, não quero falar lá fora não. Lá fora é outra história, a gente já sabe que o povo vive uma fantasia, um mundo que não é. Mas eu quero falar de nós irmãos aqui, nossos irmãos, tá certo? Você está do lado dele na hora do culto, você canta uma canção de comunhão e você não olha para abençoar o seu irmão. Deus lhe usa para você dar uma palavra, para você dar um abraço, mas você não, mas eu acho que ela está bem. Hoje ela postou na internet que estava isso e aquilo, ela está bem, sabe? Então, irmãos, a gente precisa ter este zelo, né? E esse cuidado, porque nós estamos tão conectados ao mundo digital que nos desconectamos das pessoas ao nosso redor, e isso é muito sério. Isso que eu estou falando é novidade para vocês? Nenhuma, por isso que eu disse, Deus, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso, sabe? Porque não sou eu que vou convencer vocês, é o Espírito Santo. Porque isso tem acabado com os relacionamentos. É certo que existem muitas pessoas dentro da igreja, mas elas estão dentro da igreja e no lar elas estão totalmente distantes. E nós estamos aqui em um culto sobre família, falando sobre família. E eu preciso fazer essa autoanálise. Meus irmãos, como professora, uma das coisas que eu sei que é mais difícil é a gente dizer assim, faça uma autoanálise. Numa atividade, quem é você? Quando eu vou ensinar sobre entrevista, pode os entrevistadores vai perguntar quem é você. Aí, poxa, professora, como é que eu faço? Deixa eu perguntar à minha mãe. Eu digo, pergunta, aí como é a aula, tal. Eu digo, manda aí um WhatsApp para tua mãe sabe mesmo quem é você. Fico brincando. Mas faça essa análise você. Avalie-se hoje. Olhe, francamente, se você está enquadrado em uma dessas situações. Meus irmãos, eu não estou querendo ser hipócrita não, mas eu sei que eu estou em muitos aqui. E pelo reflexo da igreja, pelo que a gente percebe na igreja, pelo que a gente percebe, e eu não sou do departamento de família, eu já vivi isso em outra igreja. Já fui líder do departamento de família, eu vi muitas coisas. Imagina agora, que na época não existia essa tecnologia com tanto avanço que está hoje. Imagina agora. Então eu não preciso ser do departamento de família, nem ser, né, do corpo diaconal da igreja aqui, seja o que for, para entender e perceber que a igreja está vivenciando esse contexto. Quer seja com filho, marido, entendeu, meus irmãos? Nós estamos inseridos, nós precisamos ser hoje simplesmente, simples e puro, honestos. Mas é você com Deus. Porque você vai responder por sua família. Você, pai e mãe, vai responder pelo seu filho. Você vai responder por você, por sua família. Então, não sou eu que estou convencendo. Não tenho essa capacidade de convencer ninguém. Absolutamente a nada. Até por mim, eu fiquei pedindo a Deus que me ajudasse. Então, celulares, rede social e televisão tomam o lugar da interação da família. Antigamente, era a televisão no canal da Rede Globo, sei lá em que, todo mundo vidrado na televisão. Meus irmãos, eu comecei a perceber que hoje as pessoas não ligam mais televisão. Vocês acham que ligam? Porque Emanuel está balançando a cabeça dizendo que não é verdade, Emanuel. Liga não. As televisões agora, eu acho que as casas aí, Bahia, não sei aonde, Armazém Paraíba, não vê tanta aparelho assim, televisão mais não. Porque as pessoas não ligam. Está lá uma televisão linda, maravilhosa, do tamanho de ser, né, enorme, mas as pessoas não ligam mais. Por quê? Porque eu tenho tudo que eu quero na minha mão, que é o celular. As pessoas falam mais com estranhos na internet do que com seus próprios familiares. Isso é muito sério. E muitas vezes a gente precisa pensar, eu estou vivendo esse contexto? Sim. Você faz um comentário sobre alguém que você nem sabe, você não sabe nem se aquilo é verdade. Mas você vai lá, curte e faz um comentário. Você nem conhece aquela pessoa. Dessa forma você está interagindo com aquela pessoa. Você está interagindo. Mas em casa, muitas vezes você não interage, você não comenta nada em casa. Cônjuges deixam de se ouvir e filhos crescem sem receber a atenção real dos pais. Está sendo muito desafiador para hoje, né? Você ter um filho, as pessoas dizem, e como é que vai ter um filho nessa geração? Está sendo desafiador. Só que nós não devemos, nós não, né? Eu não tenho mais como ter. As pessoas mais jovens aí da igreja, vocês têm que serem desafiados a isso mesmo, né? A povoar, como o pastor sempre diz, porque se não existir o sal, como é que vai ficar esse mundo? Quando a gente partir daqui, como é que vai ficar? No entanto, todavia, porém, eu sei que é desafiador.
Porque, mais uma vez eu digo, a gente anda na contramão do mundo. Muitos lares, meus irmãos, vivem a realidade do isolamento digital. A primeira raposinha foi a do silêncio, lembra? E essa segunda? Da técnica, estão afiados. As pessoas estão na mesma casa, mas emocionalmente desconectados. O celular, que deveria ser uma ferramenta, se tornou uma barreira. Pasmem. Eu vi uma mulher falando, eu achei isso bem interessante. Apareceu o nome dela dizendo que ela era psicóloga. Ela estava na academia, ela achando o máximo, porque o pessoal da academia estava colocando em todos os aparelhos um suporte, eu acho que é um suporte para colocar o celular. Aí ela foi entrevistar ela, apareceu logo assim, o nome dela é psicóloga, né? Aí ela disse, bacana, tal, mas aí não foi isso que eu achei que ela... Foi quando ela disse assim, eu inclusive na minha casa, eu moro no primeiro andar, eu me comunico com meus filhos pelo celular. Aí eu pensei, psicóloga. Bom, não tem nada a ver, olha isso, é psicóloga. Minha querida, eu acho que tem alguma outra aqui, viu? Mas eu quis dizer assim, Aline, você entendeu, né? Então vai chegar um momento que eu vou sentar no divã e eles vão dizer, fala aí, grava para mim. Não, Aline, pelo amor de Deus. Aline é psicóloga, viu, meus irmãos? Isso que eu estou brincando aqui com ela. Mas pode chegar esse tempo, da coisa como está acontecendo, mas isso é muito sutil. Eu olho para o outro. Eu chego no restaurante, eu olho para a mesa do outro, porque o outro está todo mundo conectado. E eu esqueço de olhar para mim, porque eu acho que a minha está tudo legal. Porque essa voltar para dentro, se é que está certa essa frase, não sei. Eu volto para dentro de mim e me analiso, é um pouco delicado a gente fazer isso. A gente precisa ter muita humildade. Nessa noite o Senhor nos dê essa humildade para a gente voltar e dizer, eu me enquadro nisso tudinho. Jesus, tenha misericórdia de mim. Vamos pensar em alguns versículos da Bíblia que vai falar sobre distanciamento emocional. Eclesiastes 4, 9 e 10. Eita, Renato, quase tomei um banho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Como é que eu vou dizer uma mesma coisa se eu estou desconectado com o outro? Se a minha comunicação não está sendo... Porque quando é que existe uma comunicação? É preciso a gente pensar sobre isso. Eu falei algumas coisas sobre comunicação e não falei isso. Existe comunicação quando o receptor, o interlocutor, ele entende o que eu estou dizendo. Se eu chegasse aqui e falasse mandarim, alguém aqui entende mandarim? Não, pronto. Então, se eu estivesse aqui falando mandarim, não estava existindo comunicação, porque vocês não estavam entendendo. Entendeu? Então, assim, eu quis usar mandarim porque foi um filme que eu assisti e achei bem engraçado. Que a moçazinha que falava mandarim, mas não era. Aí chegou um rapaz que falava na hora que foi bem engraçado. Tá certo? Porque em inglês eu sei que vai ter, se eu dissesse, né? Tem alguém aqui, mas mandarim talvez não. Então, só há comunicação quando o interlocutor, quando o receptor entende o que eu estou dizendo. Então, se não há essa comunicação em casa, alguma coisa vai falhar. Então, se eu não tenho o mesmo propósito, se todos não estão unidos na mesma coisa, essa comunicação vai acontecer? Não. Davi e Absalão, os exemplos que a gente pode pensar da Bíblia, né? Em 2 Samuel 14, você pode anotar, 28 e 30. Absalão passou 2 anos sem falar com seu pai. O resultado disso foi o quê? Ódio e destruição. Quantos filhos hoje estão isolados porque os pais não conversam com eles? Quantos filhos? É possível que a gente conheça alguém. E é possível que isso esteja acontecendo na nossa casa. E o que é que acontece? Né? O efeito desse isolamento digital na família. Casamentos esfriam. Os cônjuges se sentem ignorados. Tanto a mulher como o homem, irmãos. Eu não posso dizer só que isso acontece com o homem e a mulher se sente ignorada. O inverso também hoje está acontecendo. Há mulheres que o marido chega e ela nem fez a janta, quando olhou, e agora? Porque assim, essa coisa do passar da tela, o dedo, os neurocientistas, até os psicólogos falam muito sobre isso, porque causa um certo prazer momentâneo, então você fica muito viciado. Quando você olha a hora, já passou 2 horas, e agora? Juiz chegou, e agora? Cadê a janta, Rosicleide? Eita, Juiz, filha, quando eu olhei, passei, estou exemplificando, né? Graças a Deus nunca aconteceu isso, não. Pode acontecer por outro motivo. Eu não estar em casa, mas por isso ainda não. Então, meus irmãos, o resultado desse período que Absalão ficou distante do pai, né, o resultado foi ódio e destruição.
E a gente precisa pensar, o distanciamento foi físico naquela época, mas existe distanciamento hoje, muitas vezes, sem ser geograficamente falando. Estão dentro de casa, mas sabem o que é que o filho está fazendo dentro do quarto, como aquela mãe da história, tá certo? Então, um efeito é o casamento que esfria, outro, os filhos crescem sem referência, literalmente sem referência. Buscam conselhos em quem? Vocês vão acertar? Influenciadores, e não nos pais. A referência dele é fulano que faz isso e isso. É fulano que chega na rede social, que tem não sei quantos mil seguidores e que fala sobre isso. E os pais? E os pais? Antigamente, você quando crescer, quer ser como quem, meu filho? Um menino, no caso, como meu pai. Não era? A gente não ouvia isso antigamente? E da mãe, a mesma coisa assim. Eu queria ser como fosse enfermeiro, um exemplo. Olhei para o André, me lembrei, enfermeira. Aí o pai, se você queria ser o quê? Né? Se fosse uma menina, minha mãe, eu quero ser enfermeira, como a minha mãe é enfermeira. Qual é a referência dos filhos hoje? Isso tudo são pontos nessa noite, meus irmãos, para a gente pensar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque muitas vezes a gente pensa que, mais uma vez eu vou dizer, que a gente está bem na vida. Um outro efeito, esse é pior, eu acho, de todos, é que a fé é enfraquecida, meus irmãos. Quando há um isolamento digital na família, a nossa fé, ela é enfraquecida. A família ora menos e conversa menos com Deus. Meus irmãos, que desafio. Eu disse, meu Jesus, é verdade, tudo isso é muito verdade. Sabe? Quanto tempo? Lá no Instagram, todo mundo aqui sabe, né? Que tem um local que a gente vai e você vê quanto tempo você passou ali durante um dia, por exemplo, né? Quanto tempo você passou, não sei quantas horas. É certo que aqui talvez ninguém tenha passado 3 horas, literalmente assim, ó, contado no relógio. Mas você chegou, passou 20 minutos agora, 10, tal. Quando chegou no final do dia, o Instagram vai lhe dizer que você passou 3 horas. E você olha assim e diz, o que? Eu passei 3 horas. Nesse momento que você ficou 10 minutos, 20, 50 minutos, você deixou de desfrutar da presença de Deus. Você deixou de desfrutar da presença de Deus. Logo, a nossa fé, ela vai ser enfraquecida. Tá certo? A gente precisa pensar, meus irmãos, como é que nós estamos vivendo. Essa palavra não é para quem não está aqui, não. Não se engane, não. Essa palavra é para mim e para você que está aqui. Tá certo? Eclesiastes 3, 1, 7, a parte B diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá certo? Precisa, sobretudo, no contexto da rede social, da internet. A gente precisa ter esse cuidado. Como é que a gente combate isso? 2 pontos. Definir horários sem tecnologia, como refeições e momentos em família. A gente precisa definir. É desafiador? É desafiador. Meus irmãos, eu preciso dizer a você, o que é que não é desafiador nessa vida? Me diga aí o que não é desafiador. Sobretudo para a gente que é crente. Viver é desafiador. Então, é você pensar sobre a sua vida e dizer, eu preciso mudar. Porque eu estou entendendo tudo isso que Rose está falando aí, porque o Espírito Santo, ele está me comunicando nessa noite, eu estou entendendo. E eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque eu sei que essa fé enfraquecida vai causar danos. Por isso que as famílias, por isso que a sociedade está do jeito que está, porque as famílias estão enfraquecidas. As famílias estão destroçadas. Como é que a gente combate, meus irmãos? Definindo horários sem tecnologias. E ensinar as crianças a valorizar a conversa face a face. Desde pequeno, conversar o tempo todo com a criança. Ensinar o quanto isso é importante. Vamos para a terceira raposinha? Meus irmãos, essa terceira raposinha é das palavras ásperas. Terceira raposinha. A primeira foi? A segunda? Vou passar na prova. A terceira, a raposinha das palavras ásperas. E aí a gente vai falar, existe a comunicação verbal e não verbal, todos nós sabemos disso. Vou dar aula aqui sobre isso. Mas eu quero entrar sobre a comunicação, que também existe, agressiva, passiva e a comunicação assertiva. Muitas vezes nós estamos vivendo no nosso lar e a gente nem sabe que a gente está tendo uma comunicação extremamente agressiva. Palavras podem ser janelas ou muros. Um escritor famoso disse isso. Palavras podem ser janelas ou elas podem ser muro. A comunicação dentro da família pode ser agressiva, passiva ou assertiva. Precisamos identificar como temos nos comunicado e qual o impacto disso em nossos relacionamentos. É você agora que vai identificar isso na sua casa. Como é a comunicação agressiva, Rose? Vamos pensar como seria?
Como seria essa comunicação? Se expressa por meio de gritos, acusações e palavras duras. Outro ponto, gera medo, ressentimento, o distanciamento dentro da família. Se a sua comunicação dentro do seu lar é uma comunicação agressiva, você vai gerar medo. Se for o homem, ele vai gerar, muitas vezes é o homem mesmo. É danado quando uma mulher levantar assim a voz e o homem aceitar. Às vezes aceita, né? Mas, achei agora, fiquei pensando, mas vamos pensar que geralmente acontece muito com o homem mesmo, de ter essa comunicação mais agressiva. Vai gerar medo na esposa e vai gerar medo também nos filhos pequenininhos, imagina, né? Qual é a outra forma que a gente pode identificar no nosso lar, que a gente está tendo uma comunicação agressiva? Pais que só falam para corrigir os filhos, mas nunca para elogiar. Percebem que acontece muito isso? Maridos que só olham para a mulher para dizer algo, por exemplo, mas mulher, sinceramente, essa roupa não ficou bem em tu não. Mas quando uma que ficou boa, ele não chega para dizer, mas essa roupa está linda em você. A mulher aumentou um pouquinho do peso, disse, mas mulher, ó, tu tá assim. Isso é uma comunicação agressiva. Do mesmo modo com os filhos, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso muito seriamente, meus irmãos, porque possa ser que uma hora ou outra a gente fale e a nossa comunicação seja agressiva. A gente fale apenas para corrigir o outro e não para elogiar, tá certo? Outro ponto, cônjuges se ferem com palavras duras e depois dizem, eu não queria dizer isso. Mas você já disse. E agora? Tiago fala que há poder na palavra, né? O poder de criar vida e poder de matar as palavras. Então, o que é que você precisa ter? Temperança para pensar antes de falar. Porque depois, o que acontece muito é isso. Mas eu não queria dizer isso não. A comunicação falhou. Foi uma comunicação agressiva. Provérbios 15:1 diz, isso a gente conhece demais. A resposta é branda, mas a forte suscita a ira. A dura suscita a ira. Tá certo? Billy Graham disse o seguinte, se queremos a paz dentro de casa, precisamos falar como Jesus falava. Jesus era firme, mas falava com amor. Como a gente precisa aprender com Jesus? Mas lembra da raposinha anterior? Que a tecnologia nos rouba da presença do Senhor. Aí como é que eu vou aprender com ele? Os administradores aí, os cabras que escrevem muito sobre administração, eles dizem que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem é que a gente está convivendo mais? Se eu tenho muita convivência com o Senhor, e é isso aí, a convivência mesmo, de estar falando, de estar ouvindo, sabe? De saber que é Ele que está falando comigo, que não é outra voz, é Jesus, eu conheço, essa é a voz de Jesus que está falando comigo agora. Mas se eu não tenho essa convivência, como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou avançar? Não tem como. Como é que a gente combate isso? Vamos pensar, meus irmãos? Como é que a gente combate? Acho que você já está pensando aí. Vamos substituir gritos por conversas firmes e respeitosas. Não precisa gritar, em hipótese nenhuma. Outra forma que a gente pode combater, expressar frustrações sem ferir o outro. Eu não preciso expressar minhas frustrações ferindo a outra pessoa. Muitas vezes acontece isso com as mulheres que estão aqui. Chega numa certa idade que você talvez não conseguiu o que você gostaria, porque o mundo impõe que as mulheres precisam isso, e aí as mulheres aqui entendem muito bem o que eu estou falando, né? E você chegou numa fase que você não conseguiu isso. E aí, o que é que acontece? Você fica um pouco frustrada. Já conversei com algumas mulheres e isso é natural. Mas não é porque você está frustrada por determinadas situações que você precisa ferir o outro, ferir o seu cônjuge, tá? Usar palavras, uma outra forma que a gente pode combater é usar palavras que edificam e não destruam. E desenvolver paciência na forma de falar. Desenvolver. Logo eu entendo que a gente pode mudar. Quando existe algo que é desenvolvido, é porque eu posso fazer com que isso aconteça. É desenvolver. Ora eu acerto, ora eu não acerto. Ora eu caio, ora eu levanto. Mas a gente precisa entender, tá? Como combater essa comunicação agressiva. Vamos agora para a comunicação passiva, que também acontece muito. É possível que você ouviu que eu falei sobre a comunicação? Não, porque assim, falando sobre comunicação, vocês todos estão comunicando alguma coisa aqui para mim. Pela comunicação não verbal. Todos vocês estão comunicando, tá certo? Então assim, não, eu não estou nesse quadrado, nessa comunicação agressiva. Amém! Mas talvez você esteja na comunicação passiva. E como é, Rosa, essa comunicação passiva? Caracteriza-se pelo medo de falar.
evitando conversas importantes. Pessoas que usam essa comunicação muitas vezes acumulam ressentimento. E vai ter um exemplo bem interessante. Eu vou dizer novamente. Caracteriza-se pelo medo de falar, evitando conversas importantes. Pessoas que usam essa comunicação muitas vezes acumulam ressentimento. Olha o exemplo. O cônjuge que sofre, mas não expressa seu sentimento, fica calado. Não, eu não vou falar. Aí sofre. Quer seja a mulher ou quer seja o homem. Às vezes, muitas vezes é a mulher, né? Ela começa a guardar aquilo. Vai guardando e vai criando o quê? Ressentimento. Nessa comunicação passiva. Outro ponto que a gente pode pensar. A mãe, o filho quer alguma coisa. Aí vai pedir à mãe, ela diz, fala com seu pai. Eu estou tendo uma comunicação passiva com meu filho nessa hora. Fala com seu pai, chega para o pai e diz, tua mãe disse o quê? É pior a situação mais ainda. Tua mãe disse o quê? Não, ela mandou me falar com o senhor. Com o senhor, e agora? Aí ele diz, não, Val, o que sua mãe disser resolveu. Não é não, Cleide? Meu amigo. Pobre criança. Não, mas isso é sério. A gente pensa sobre isso, mas acontece muito. Por quê? Porque eu quero me isentar da responsabilidade. Eu não vou dizer não, eu digo, vai para Júnior, um exemplo, né? Vou usar Júnior como exemplo. Vai para Júnior, a gente diz, não, vai para sua mãe, que foi o que sua mãe disse. Aí quando eu chego, eu digo, seu pai não disse nada, então aí ficou, e o menino diz, aí pobre criança, eu faço o quê? Essa é uma comunicação passiva. Eu não quero. E muitas vezes isso acontece para não desagradar. Sabe? Não, eu não vou dizer não, porque senão meu filho vai criar uma ideia. Estou falando agora sobre filho, né? Então a gente precisa dizer não. Não vai. Mas meu pai disse que eu ia, mas eu estou dizendo que você não vai. Depois vai ter uma conversa com o pai. Né? Então, precisa pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso, tá? 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Certo, irmãos? E como a gente pode combater isso? Criar um ambiente seguro para que todos se expressem. Segurança. Não, haja o que houver. Eu vou dizer a meu pai e a minha mãe. Porque eu sinto segurança. Ele pode até não me apoiar no que eu vou fazer. Eu tinha muito esse cuidado quando o Mateus começou a crescer assim. Que eu dizia assim, Mateus, o que acontecer me conta. Eu posso não concordar com o que você está fazendo, mas eu vou tentar lhe ajudar. Eu tentava sempre passar isso para ele, porque às vezes, com a nossa forma de falar, a nossa comunicação, às vezes, ou passiva ou agressiva, a gente impede com que os filhos cheguem até nós. E aí ele vai chegar para quem? Para quem é que ele vai chegar? Né? Então, nós devemos criar um ambiente seguro onde todos possam se expressar. Outro ponto que a gente pode pensar para combater, ensinar que os sentimentos devem ser comunicados, meus irmãos, e não reprimidos. Tá? Os sentimentos eles devem ser comunicados e não reprimidos. Vamos agora para a comunicação assertiva. Eu estou já terminando, a gente já está caminhando aqui para a conclusão. A comunicação assertiva. Como é essa comunicação, Rose? É o modelo de Cristo. Envolve falar com amor, clareza e respeito. Jesus foi o maior exemplo de comunicação assertiva. Ele corrigia, mas ele não humilhava. Exortava com graça. Ele foi o maior exemplo, tá? Então, os pais que corrigem os filhos, mas também os incentivam, tá? A gente precisa olhar e dizer assim, será que a minha comunicação tem sido assertiva na minha casa? Eu preciso ter o modelo de Cristo. Ele tem que ser o meu modelo na minha casa. Tá certo? A gente pode pensar no versículo que está escrito em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem? Cristo. Tá certo? E como é que a gente consegue praticar isso? Sempre perguntar antes de falar. Para a gente mesmo. O que eu vou dizer? Edifica ou destrói? Mas a gente não faz isso. Via de regra, a gente já, pelo ímpeto, a gente fala. Aí a gente nessa hora teve uma comunicação agressiva. E depois você diz, e agora? A palavra feriu. E agora? Para voltar. Tem mulher que diz assim, eu me lembro do que meu marido disse no início do meu casamento. E você faz quantos anos que casou? 35, 38, 40. Mas na primeira semana ele disse umas palavras que ficou aqui dentro. A palavra saiu, não tem mais como voltar. Tá? Por isso que a gente precisa pensar. O que eu vou dizer? Edifica ou destrói? Eu estou falando sobre família porque nós estamos num culto em família. Sobre família, né? Mas a gente precisa pensar nos nossos relacionamentos com a igreja. Na igreja que somos uma família. Nós precisamos pensar nessa comunicação, sobretudo no ambiente de trabalho onde a gente está inserido.
Que a gente às vezes diz, eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. E a gente desse eu falo mesmo sai ferindo as pessoas. E depois a gente não tem nem o zelo, nem o cuidado de pedir perdão. A gente sabe que feriu com essas palavras, não tem nem o zelo e o cuidado de pedir perdão. Né? Então a gente precisa sempre pensar, o que eu vou dizer edifica ou destrói. E expressar sentimentos com clareza e respeito. Tá certo? A gente vai para mais uma raposinha, que é a raposinha da indiferença. Falta de interesse pelos outros. Quando não há comunicação, acontece essa raposinha, tá? Da indiferença. Não há nada mais solitário do que se sentir ignorado dentro de casa. Eu escuto pessoas dizer assim, eu estou dentro de casa, mas eu me sinto muito só. E quando você olha, não é um contexto de ter apenas você e seu marido, mas é pessoas que têm 3, 4 filhos, mas dizem, mas eu me sinto muito só. Eu estou ali por quê? Porque a raposinha da indiferença, por falta da comunicação, ela chegou e se instalou no seu lar. E o outro não tem mais interesse. Ninguém tem mais interesse. Os filhos não têm interesse para saber como é que a mãe está. Não tem essa sensibilidade, esse feeling de olhar e dizer, mãe, não está bem hoje não. Outro ponto que a gente precisa pensar é estar à mesa. Hoje cada um vai para qualquer lugar comer. Ou vai para o quarto, ou vai para, sei lá, para qualquer espaço. Mas não se reúne à mesa. É exatamente nessa mesa que a gente olha no olho do outro. A gente percebe identificar se o outro está bem ou se o outro não está. Mas se hoje as pessoas escolhem lugares para comer dentro do seu lar, porque preferem, ou porque está vendo alguma coisa, ou porque quer ficar sozinho, como é que você vai perceber se seu filho, ou se seu esposo, ou sua esposa, se está bem ou não? Se pelo menos você tentar fazer uma refeição ao redor da mesa uma vez, já é muita coisa, né? Eu sei que todo mundo tem muitas coisas a fazer, mas tentar fazer com que isso aconteça. E fazer com que nesse momento dessa mesa, é uma regra, celular não deve existir. Porque também não adianta sentar à mesa e cada um está no seu celular. É a mesma coisa que cada um ir para qualquer espaço da casa, né? Então, o desinteresse pelo que o outro sente ou pensa mata a conexão emocional. Muitos casais deixam de perguntar, como foi o seu dia? Algo tão simples. E a gente vai se acostumando com isso e vai virando uma rotina de você não perguntar como é que foi o dia. Como é que você está? Aconteceu alguma coisa? Perceber que o seu esposo... às vezes você pode ter um esposo como o meu, que já é muito calmo, né? Acho que vocês percebem assim, o jeito dele já é de muita calma. Então, para eu perceber que Júnior está agitado, precisa ser uma coisa muito grande, você Júnior está agitado. Mas às vezes eu digo, Júnior, estás bem? Como é que foi lá? Você está bem? Porque eu vejo uma coisinha diferente, né? 31 anos de casamento já. Eu digo assim, não sei. Aí ele diz, não, está bem. Eu digo, está bem, Júnior, né? Às vezes eu digo isso, né? Está bem. Mas tem pessoas que expressam mais. Mas eu estou tão desconectado dentro do meu lar que eu não percebo isso. Tem pessoas que expressam mesmo que não estão bem. Mas eu estou tão desconectada que eu não percebo. Chego, sai, tudo, e não percebe. Tá certo? Então a gente precisa nessa noite pensar sobre isso. Pais não sabem quais são os desafios e sonhos dos seus filhos. Você pergunta quais são os sonhos dos seus filhos? Os filhos, claro. Uma criança não vai saber dizer o sonho dela. Pode até dizer, né? Uma coisa bem... Mas os seus filhos, você pergunta. Os adolescentes, os pais que têm filhos adolescentes aqui. Você pensa assim, quais são os sonhos? Meu filho, você pensa ser o quê quando você crescer? Em que é que eu posso ajudar na sua tarefa? Eita, eu acho que isso está muito longe de alguns lares. O que é que eu posso ajudar na sua tarefa? Bota logo o menino numa aula de reforço, porque você nem tem tempo para ensinar, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Os pais não sabem quais são os desafios que os filhos enfrentam muitos, meus irmãos, os adolescentes. Eu que lido muito com adolescente aí nessa faixa etária de 14 a 23 anos, às vezes eu vejo assim, cada desafio que eu digo, tua mãe sabe disso? Não, eu não falei com minha mãe não, tá certo? Então, a gente enquanto cristão, a gente precisa ter esse olhar, porque nós não somos diferentes? Ou não? Nós somos diferentes. Então, se eu sou diferente, eu não posso agir como as outras pessoas agem, de forma nenhuma. Filipenses 2,4 diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a gente precisa ter esse olhar para o que é do outro. Eu preciso estar atento ao que o outro, sobretudo quando o outro é meu esposo, sobretudo quando o outro é meu filho, um sobrinho, seja quem for, tá certo? E aí a gente vai, eu acho que agora para a raposinha do orgulho e da falta de perdão. Quando não há comunicação, se instala orgulho. Eu não fugi do tema de comunicação. É porque a falta de comunicação gera essas raposinhas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Tá certo? Então, a raposinha do orgulho e da falta de perdão, ela também é gerada porque não teve comunicação.
Muitos lares são destruídos porque ninguém quer dar o primeiro passo para consertar a comunicação. Orgulho. Né? A gente sabe que a comunicação não está tendo uma boa comunicação, sobretudo depois que a gente ouviu tudo isso. E aí, a gente ainda fica com um sentimento de orgulho, né? E aí o ponto é, o orgulho impede pedidos de desculpas e conversas reconciliadoras. Você tem tanto orgulho que você diz, eu não vou não pedir desculpa, nem vou me reconciliar não. Pequenas ofensas não resolvidas criam um abismo emocional muito grande dentro de casa. O silêncio muitas vezes é usado como castigo em vez de solução. Eu também não falo, ele não fala, eu também não falo, não quebro a barriga. Colossenses 3,13 diz assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também façais. Como é que eu combato isso, Luz? Aprender a pedir perdão e reconhecer os seus erros. Outro ponto, resolver conflitos antes de dormir. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E às vezes nós estamos dormindo, com o sol se pondo e a ira também. O sol e a ira também vai junto. A gente precisa pensar nesta noite sobre como nós estamos no nosso lar. Como é que está acontecendo essa comunicação. E o último ponto que eu quero trabalhar já não são mais as raposinhas. Como nós estamos numa campanha de oração na igreja, o último ponto que a gente vai pensar agora, meus irmãos, é a importância da oração para restaurar a comunicação. A gente já falou das raposinhas, eu espero que vocês tenham memorizado pelo menos duas das raposinhas. E que vocês tenham o cuidado e o zelo, fazer com que essas raposinhas, elas não se alojem na casa de vocês e, sobretudo, na minha e na tua, que é a mesma casa, graças a Deus. A importância da oração para restaurar a comunicação. Famílias que oram juntos, permanecem juntos. Essa é uma frase muito clichê, mas é verdade. Famílias que oram juntos, permanecem juntos. A comunicação entre familiares é um reflexo da sua comunicação com Deus. A comunicação entre os familiares é o reflexo da sua comunicação com Deus. Quando um lar tem oração, diálogo e amor, as raposinhas, elas perdem espaço. Elas perdem espaço, meus irmãos. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para que o Senhor anuncie coisas grandes e firmes que a gente não sabe, a gente precisa primeiro clamar a Ele. E a gente precisa pensar em 3 passos para restaurar a comunicação pelo poder da oração. É possível, eu estou já me encaminhando para o final, meus irmãos. É possível que você ouviu tudo isso aqui e você saia do mesmo jeito que você entrou, achando que você está muito bem na fita. Se você está pensando assim, ótimo, amém, glória a Deus. Mas desde o início que eu estava estudando sobre essa palavra, eu ficava pensando que o Espírito Santo convence vidas ali. Porque o reflexo da igreja, como a gente sabe, é o reflexo do lar que a gente está vivendo. Tá certo? E a gente precisa, nessa noite, meus irmãos, se render. E dizer assim, Senhor, e se porventura eu estou tão orgulhoso achando que isso não está acontecendo, quebra o orgulho. Porque é preciso isso, irmãos. Isso aqui está cheio na nossa casa. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Isso aqui está acontecendo constantemente em nosso lar. E a gente está passando achando que estamos muito bem na vida. Afinal, eu vou toda terça, eu participo da campanha de oração, estou vindo todo dia. Sem problema nenhum. Mas e meu lar? E a minha casa, como é que está? Como é que as coisas estão acontecendo? Tá certo? Então a gente precisa pensar em 3 passos para restaurar a comunicação pelo poder da oração. Porque nada acontece sem que a oração não chegue antes. Eu fiz um comentário aqui, foi na última vez que eu estive, na segunda-feira, no primeiro dia da oração. Né? Tudo começa pela oração. Tudo começa pela oração. Ore individualmente, para que Deus transforme o seu coração e a sua maneira de se comunicar. Não busque só pelo outro. Não, é por rosto, porque você pode estar aí pensando, mas tu não conhece meu marido. Ele chega em casa calado o tempo todo. Comece orando por você. Tá certo? Para que Deus transforme o seu coração e sua maneira de se comunicar. Essa reflexão é bem individual. Os filhos que estão aqui precisam fazer essa reflexão também. Tá? Segundo passo, ore com sua família, estabelecendo momentos de oração em conjunto com a família. E terceiro passo, ore pedindo sabedoria para construir um ambiente de diálogo, compreensão e amor. A gente não vai conseguir vencer essas raposinhas se a gente não estiver alicerçado na oração.
porque tudo começa com a oração. Tudo começa com a oração. E aí eu pensei também da gente concluir fazendo 3 aplicações práticas para restaurar a comunicação na nossa família. A primeira aplicação seria: estabeleça momentos sem tecnologia. Como é que eu posso fazer isso, Rosa? Você vai pedir, você vai olhar para o celular e vai pensar. A gente pode pensar em criar áreas livres de celular na sua casa. A mesa é uma delas. Você diz, olha, todas as vezes que a gente for para a mesa de jantar, ou seja o que for, a gente não vai com celular. É um desafio, meus irmãos. Separar um tempo diário para conversar em família. O Salmo 133:1, até uma música que a gente canta, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Outra aplicação prática, tá certo? Para que a gente possa restaurar a comunicação na nossa família. Pratique a comunicação intencional. Eu falei sobre isso no momento que a gente estava discorrendo sobre. Olhar nos olhos ao conversar. Aí seria uma comunicação não verbal. Às vezes, irmãos, eu estou dizendo uma coisa e meu olho está dizendo outra totalmente diferente. Então, comece a olhar nos olhos do seu cônjuge ou do seu filho. Ouvir outra coisa. Se existe uma coisa que nós temos muita dificuldade, é de ouvir. Às vezes as pessoas chegam para perto da gente para falar algo, a gente já começa a atropelar o que aquela pessoa está falando nessa coisa que a gente quer, porque quer falar. E uma das coisas mais difíceis é a gente ouvir. Então, pratique essa comunicação intencional, ouvindo atentamente, sem interrupção. Outra coisa que a gente pode trazer como aplicação prática para restaurar a comunicação na nossa casa: fazer perguntas abertas para estimular o diálogo. Outro ponto que a gente precisa pensar, meus irmãos: ensinar pelo exemplo. Se os pais estão sempre no celular, os filhos vão fazer o quê? Vão imitar. Eu convidei uma amiga para estar aqui hoje. Ela não pôde estar e eu senti muito, porque ela fez um comentário comigo ontem. Ela disse: mas Rosa, ela tem uma menina de 5 anos que é muito inteligente. Aí ela disse na frente de umas pessoas, que menino fala mesmo. A menina olhou e disse assim: ei, meu pai fica o tempo todo no celular. Aí quando eu vou pegar ele reclama, não é, mãe? Aí ela disse que ficou morta de vergonha. Ela disse: mas o pior, Rosa, é verdade. Olha, se os pais estão sempre no celular, os filhos vão imitar. É óbvio, né? Outro exemplo, ensino pelo exemplo: demonstrar interesse pela vida do filho e do cônjuge, tá? E Deuteronômio diz, 6, do 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu ensinarás aos teus filhos. Tá? Outra coisa que a gente precisa resgatar é a cultura do culto familiar. Desligar os celulares mais uma vez para orar junto. Não vá orar e deixar o celular ligado, não. Você vai ser tentado a chegar uma notificação e você olhar. Compartilhar a palavra dentro de casa, tá? Porque Josué disse o seguinte: eu e minha casa para acordar. Agora deixa eu tentar lembrar você uma história. Lembra daquela mãe que encontrou o filho no celular de madrugada? Lembra? Lembra ou não? Vocês querem saber o final da história? Algumas pessoas querem, então eu vou. Alguns meses depois, ao ver que ele estava emocionalmente fragilizado, ela tomou uma decisão. Guardou o celular que estava com ele. Começou a perguntar como ele se sentia. Tirou um tempo para conversar antes de dormir. Retomou o hábito de orar com a família. Pouco a pouco, ele quem? O filho. Começou a se abrir e o vínculo foi restaurado. Amém? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa mãe pode ser você. Esse filho pode ser o seu. Esse marido pode ser o seu. Essa esposa pode ser a sua. Como é que está a comunicação dentro da sua casa? Que raposinha você precisa eliminar hoje? Que o Senhor aplique essa poderosa palavra no nosso coração. Eu gostaria de chamar você, querida Cleide, para fazer uma oração. A partir da minha família, eu queria que o João viesse aqui. A partir de mim, porque eu fui desafiada quando eu estava estudando essa palavra. Porque tem tantas raposinhas que eu percebi que estão minando meu lar e a minha casa, e eu me conscientizei disso e eu preciso mudar. E talvez você também, que está aqui nessa noite, você se viu em uma dessas raposinhas, você percebeu que uma dessas raposinhas está minando o seu lar. E aí eu quero que Glei faça esse desafio, não eu.
Amém. Eu também já estou colocando aqui. Nós temos que ser honestos, né? Temos nossas lutas. Lá em casa já tem a ordem, não tem celular em casa, os meninos sabem. Mas vira e mexe, eu digo, vamos tira o celular daqui. Mas são permissões que a gente dá, né? E o Senhor quer nos consertar. Amém? Vamos nos consertar. Você precisa também orar junto e pedir perdão e pedir conserto ao Senhor. Se você reconhece isso, você pode ficar em pé no seu lugar, ouvir com juntos, como já estão aqui à frente, né? E nós vamos nos humilhar, nós vamos clamar ao Senhor que nos dê, né, essa sabedoria, que o Senhor rompa o silêncio na nossa casa, que o Senhor rompa isso, que o Senhor nos dê coragem a enfrentar o inimigo da tecnologia, né? Nós nos humilhemos. Eu me lembro uma vez, logo depois da pandemia, naquele dia eu chorei, porque Gabriela estava tentando falar comigo, ela é a mais falante lá de casa, viu? E eu estava muito vidrada em algumas postagens que eu estava fazendo naquela época. Então eu ia o tempo todo no celular e ela tentando falar, e de repente ficou um silêncio. Eu só estava ouvindo aquela vozinha baixinha e de repente ela parou, mas eu não estava ouvindo nada do que ela estava dizendo. E aí ela estava parada olhando para mim. Sério. Eu disse, o que foi? Tu parou de falar? Ela disse, a senhora não está me ouvindo, eu quero olhar para ver se a senhora para me ouvir. Tu lembra disso? E eu fiquei tão envergonhada, tão triste. E eu estava fazendo coisas para Deus. Eu achava. E aí eu coloquei o celular do lado e disse, por favor, me perdoe e diga o que você estava tentando dizer, enfim. Eu consegui ouvir. Então, se você vivenciou e quer pedir perdão ao Senhor e você quer orar junto com a gente, vem aqui, por favor, na frente, ou você já está em pé, vamos orar juntos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua misericórdia, graça, paciência. Como o Senhor se revela pela tua palavra, como o Senhor se revela a nós, ó Deus, e traz conserto para a nossa vida. Olha aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, golpeados pela tua palavra e reconhecendo, Senhor, que essas raposinhas, Senhor, muitas vezes têm o livre acesso, porque nós permitimos e nós pedimos ao Senhor perdão. Primeiro nós nos humilhamos e pedimos perdão ao Senhor. Ó Deus, como pais, mães, filhos e irmãos, nós estamos aqui, Senhor, necessitados, Senhor, do teu perdão. Nós clamamos por isso. Clamamos então também que o Senhor, ó Deus, nos ajude a tirar essas raposas que entraram. Nos ajude a romper com essas raposas. Nos ajude, Senhor, a romper com esse tipo de comunicação, Senhor, agressiva ou passiva. Ó Deus, como nós precisamos, Senhor, ó Deus, da tua sabedoria, como nós precisamos nos espelhar, Jesus, na tua comunicação. E nós estamos juntos aqui, ó Deus, hoje pedindo ao Senhor, junto, Senhor, com Rose, que nos trouxe a palavra, com seu esposo, Senhor. Estamos todos juntos dizendo, nós queremos que o Senhor nos ajude. Tira todo orgulho do nosso coração. Tira, Senhor, todo orgulho do nosso meio, Senhor. Ó Deus, e nos ajuda a nos levantar, Senhor, das quedas que, ó Deus, essas raposas trouxeram no nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque alguns de nós conseguimos vencer algumas dessas raposas. Alguns de nós já rompemos com algumas coisas que tentaram minar a comunicação e o relacionamento na nossa casa e com o Senhor, ó Deus, mas ainda talvez tenha sequelas que precisam, Senhor, ser consertadas. Ó Deus, talvez ainda tenham outras raposas que ainda não foram vencidas e nós, Senhor, nos acomodamos. Nos leve de novo, Senhor, nessa luta que é diária. A nossa geração é difícil, Senhor. É muito difícil, Senhor. Senhor, nós estamos sendo invadidos e temos que expulsar das nossas casas coisas que o sistema está trazendo, Senhor amado. Nos ajuda
ajuda a fazer isso, em oração, em discernimento, em sensibilidade, em coragem, Senhor. Fortalece os nossos braços, Senhor, fraquejantes. Fortalece-nos, Senhor amado, espiritualmente, Senhor, para que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra, obedientes a essa palavra que nós ouvimos hoje. Tantos passos, Senhor, tantas coisas em detalhes que o Senhor nos falou hoje à noite. E nós queremos, ó Senhor, levar isso para os nossos lares, deixar o nosso orgulho de lado, Senhor, romper, Senhor amado, com todos os bloqueios, Senhor. Nós queremos ter uma comunicação que sejam janelas, Senhor, em nome de Jesus, e não muros. Então nos ajuda, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Passaríamos tanto tempo aqui falando de tantas coisas, mas eu peço, Senhor, Espírito Santo, que continue conosco, Senhor, no caminhar para casa, nessa noite, nos dias que se seguem. Faz-nos remoer essa palavra, faz o Senhor amado te ouvir todos os dias no que falta, Senhor, fazer, para que nós sejamos, ó Deus, aprovados pelo Senhor, e que nós possamos vencer os nossos inimigos, principalmente a nossa carne, principalmente a nossa carne. Ajuda-nos a subjugar a nossa carne, a obediência da palavra. Tira de nós a preguiça de obedecer, a preguiça, Senhor. Tira de nós a covardia, em nome de Jesus. E nos levanta, Senhor, como verdadeiros soldados, Senhor. Valentes que lutam pelas nossas casas, que lutam, Senhor, para ser referência nessa sociedade podre, Senhor. Nós queremos salgar, Pai. Então nós entregamos assim a nossa oração sincera, honesta, arrependida, ó Deus, e humilhada, para que o Senhor nos levante para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar.